O presidente Jair Bolsonaro, do PL, confirmou nessa terça-feira, dia 31, que deve participar dos debates apenas se chegar ao segundo turno da eleição. Abre aspas. No segundo turno, vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né? Vou participar. O primeiro turno, a gente pensa... Porque se eu for, os 10 candidatos ali vão querer todo o tempo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder. Vai fazer pergunta para o outro, vão dar pancada em mim, depois a pergunta para outro, declarou em entrevista a uma rádio. O presidente também defendeu que as perguntas dos debates sejam combinadas previamente. Abre aspas novamente para o presidente. Eu acho que o debate teria que ter perguntas pré-acertadas antes com os encarregados de fazer o debate para não baixar o nível, acrescentou o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou começar com o Ângelo Rigon, parafraseando o Gustavinho, lá do Campinho de Cima, de quando eu tinha 14 anos. Não sabe jogar, não desce pro play? Pois é, a gente ouviu essa frase nos últimos programas aqui, né? O senhor também falou. Mas eu acho que talvez essa atitude do presidente... talvez explique por que ele foi convidado a deixar o exército, né? Que demonstra fraqueza, medo e quer repetir, me parece, 2018. Mas ele pode ficar tranquilo, acho que ninguém vai bater nele, porque é normal quem está no poder sair, ainda mais um que se elegeu dizendo que não ia disputar a reeleição. Nenhum prefeito, nenhum governador se levanta da cadeira e diz para o seu adversário: senta aqui. Não, ele debate ideias, projetos. Como no caso dele, isso vai ser muito difícil, eu acredito que pode até repetir que o único debate que ele participou da Marina, que a Marina moeu ele em 2018. Então, eu acho que ele pode ficar tranquilo e não vai levar pancada, porque se depender de segundo turno para debate, não vai nenhum debate. Eu vou passar agora para o Francês. Como bem disse, a importância do debate no primeiro turno, realmente eu não sei qual é essa, né? Porque o Ângelo disse que a Marina moeu o Bolsonaro na eleição passada e não resolveu nada, quem se elegeu foi ele, e ela moeu, né? Então o debate, onde é que está a força do debate? A força eleitoral da pessoa que vale. Eu acho também que pode ser estratégia, capitão, tem estratégia. Pode ser que ele diga que não vá e apareça, né? E também porque na construção dele de um debate, ele acha que o debate teria que discutir coisas palpáveis, né? Obras e coisas, para ele se defender disso, daquilo. Por outro lado, também, ele não participando do debate, o que vai acontecer? Pode ser que tenha como o número de candidatos em um debate ele é restrito, talvez ele estando ausente caiba um outro candidato que vai atuar em favor dele contra o candidato que polariza com ele, no caso o Lula. Talvez seja uma forma do pessoal calibrar mais o fogo contra o Lula, pode ser uma estratégia. E o Lula chegar num segundo tempo, numa segunda fase da eleição, já bastante machucado, né? Bastante prejudicado. Não sei, agora eu, pessoalmente, eu sou contra o candidato se ausentar, se acovardar. Isso é se acovardar do debate, porque o candidato tem que estar ali presente, tem que aguentar artilharia, tem que expor suas ideias, ganhar no convencimento, e tem outro, ele está trabalhando. Ok, ele não poderia se ausentar. Vou passar para o Celestino agora. É bom lembrar que o descondenado também falou que não vai participar, inclusive de entrevistas para a Jovem Pan, né, que tem um viés mais à direita, então ele falou que não dá entrevista para a Jovem Pan até o momento. Entrevista não é debate, Celestino? Não, mas ele falou que não dá entrevista para a Jovem Pan e não vai fazer debate também. Possivelmente a Jovem Pan vai fazer debate e ele disse que não vai participar. A Jovem Pan já confirmou que vai fazer debate. Não estou falando do Lula, não estou falando da Jovem Pan. Então, vamos lembrar isso, né, para os ouvintes, para ficar marcado também. E o Bolsonaro está na dele, porque ele acha que não vai ter segundo turno, né? Então, ele está jogando isso para a mídia, mas eu acho que ele vai participar, né, do debate, sim, porque ele tem muito a mostrar, desde que seja um debate com poucos candidatos, né? Um debate com 10 candidatos, né, todo mundo favorecendo o descondenado. Ninguém faz debate. O que ele vai com 10 fazer? candidatos. Então, exatamente, tem um limite, né? Mas a Justiça Eleitoral não permite. Então, às vezes,
como o consórcio da Globo lá, eles não fizeram o debate na eleição passada porque eram muitos candidatos e a Justiça Eleitoral determinou que todos fossem. Então, não houve debate. Eu acho que o Bolsonaro está correto e todo mundo é contra ele, né? Ele tem muito a mostrar e o pessoal tem pouco a falar, né? Então, vai querer jogar coisas que não aconteceram, como compra da vacina, pandemia, coisas só para denegrir a imagem do presidente que apanha todos os dias, mas tem costa quente. Vai lá, professor Itamar. Então, Vitor, essa questão do debate, quem está comemorando que o Bolsonaro não vai, eu, se eu fosse, guardaria o riso. Guarda o riso aí, porque ele poderá ir, mas, como bem frisou o francês e também o Celestino, depende da quantidade de candidatos que vão estar no debate. Se tiver muitos candidatos, aí não é debate. Um outro detalhe ainda, né, é que muitas pessoas ainda não se deram conta de que a televisão não é mais o foco. A televisão não é mais o meio importante de comunicação. Foi, né? Foi. Não é mais. Então, tanto que digamos assim, a conversa do Bolsonaro, por exemplo, com o público não se dá via televisão, e nem do Lula. Ele tem as suas lives, tanto um candidato quanto o outro, tanto um nome quanto o outro, tem as suas lives, conversa com o seu público, conversa com o público em geral, as matérias ficam postadas para que as pessoas possam assistir qualquer hora. Então, o debate em si, da forma tradicional, me parece que ele já caducou, né? Mas, se houver debate para que tenha um número limitado de candidatos onde todos possam falar, né? E aí acho que tem que ser um limite no máximo de 4, porque mais do que isso não dá para ter debate. Então, certamente o Bolsonaro vai, até porque ele não tem medo de cara feia. Não teve medo nem de facada, vai ter medo de cara feia. Vai lá, Lanza. Olha, eu vejo que Jair deveria ir sim em todos os debates, independente de qual emissora seja, pois quem quer ganhar a eleição não deve fugir da raia, não deve fugir dos ataques e deve contra-atacar dentro daquilo na qual ele for atacado. Eu vejo que é uma grande chance, inclusive, do próprio candidato poder se defender de maneira pública. Lembrando que nem são todos que possuem acesso à internet no Brasil para poder acompanhar uma live presidencial ou live de qualquer outro candidato, tá? E vejo que o debate ele não deve ser com carta marcada, que são com perguntas enviadas às assessorias para que sejam predeterminadas, não. Mas sim com temas sorteados durante o debate, como sempre foi, inclusive como é também nessa bancada aqui, que gera também debate, muitas vezes debates calorosos, debates fervorosos, porém debates que sempre vêm para o crescimento não só do cidadão, mas também crescimento da nossa pátria. Bárbara. Bom, para mim isso deve ser um pacto com a assessoria de imprensa dele, que só deve aceitar ele se assinar isso falando que as perguntas vão antes. Porque toda vez que o cara abria a boca durante as eleições, quando ele estava correndo, as intenções de voto dele diminuíam. Então, não é uma novidade o Bolsonaro querer faltar em debate, gente. Ele participou em um, no máximo 2, o Lanza acha que 2, a gente acha que 1. Foi 2, Bandeirantes e Rede TV. E Rede TV? E, gente, durante as eleições inteiras, então não é a menor novidade, ele não está querendo ir. E eu queria deixar claro também que o Lula não falou que ele ia faltar. Não, esqueci. Que o Lula, esqueci. Eu estava, inclusive, eu recebi antes a notícia, antes de sair. Não teve facada. Mas, enfim, o debate ele é necessário, a gente só tem crescimento quando troca ideias e o público, isso dá mais acesso às ideias dos candidatos ao público. Então, a presença deles é estritamente necessária. O Lula, e queria deixar claro, marcar isso, o Lula falou que se o Bolsonaro não for aos debates, ele vai escolher não ir, porque os demais candidatos iriam só atacá-lo. Foi isso que ele falou. Diferente do que o Bolsonaro falou, e não fez nos anteriores. Então, assim, não é novidade. Acho que sim, que ele pode usar a estratégia de falar e aparecer lá de última hora. Mas, para mim, como uma pessoa que tem senso do quanto isso está sendo um desgoverno, seria um favor ele não ir.